O capítulo começa com o término da partida entre Izag e Rin, onde o Bastard de Munique levou a melhor e ganhou com um placar de 3-2 com o gol de Izag no final. Aqui no começo mostra a sala do Ubers, que é o time do Barou, mostrando a vitória do Izag e o Barou falando que o Izag fez o que deveria ser feito, o que o melhor faria, e que aí ele vai atrás do Izag para poder devorá-lo, assim como já fez contra a partida do Sub-20 do Japão. E aí que o Izag, depois dele descobrir que empatou com o Rin no top 1, que foi oferecida a mesma oferta para ele, ele tem uma emoção aqui, onde ele vê que o mundo está logo ali, que ele tem chance de ir para a Copa do Mundo, principalmente a Sub-20, que vai ser o próximo arco do Blue Lock. E aí, só que para isso a gente precisa saber qual que vai ser a lista, né, dos convocados para essa seleção do Japão. E aí a gente termina a partida do PXZ contra o Bastard Munique. E agora a gente tem o último jogo, que é o time do Nag do Hell contra o time do Bashira, que é o Bartia, né? E aí o jogo está 0-0. Normalmente ninguém consegue parar o Bashira, dando uma carretilha, passando por 1, por 2, por 3 e fazendo o primeiro gol. Então começa o Bartia com o gol do Bashira, começa ganhando de 1-0. E aí o Prince, que é o capitão do time do Nag, entra dentro de campo, assim como o Lavinho, e aí começa aqueles minutos que a gente tem dos capitães dentro de campo. E aí o Ag, que é a camisa 9 do Manchester City, toca a bola pro Nag aqui, e o Nag, assim como assim começou a partida, ele sempre busca a tabela com o Hell. Então a gente já consegue ver que ele não quer resolver sozinho o jogo, diferente de outros jogadores, mas jogar em equipe. E aí o Otoya, para quem não lembra, o ninja do Blue Lock, aparece para poder roubar essa bola e partir para o contra-ataque. E aí, trocando bola com o Bashira, faz o cruzamento para ele e ele chuta, marcando o segundo gol do time do Bashira, tomando a liderança por 2-1. E aí o Nag já começa a sentir que pode dar ruim e que ele precisa começar a se inflamar. E aí fica se perguntando como que ele pode chegar nesse nível, como que ele pode aumentar esse nível. E o Hell também começa a ficar animado para poder marcar o gol, empatar e virar o jogo também. Então os dois começam a ficar animados para poder conseguir virar o jogo. E aí a gente tem o próximo capítulo 297, para o futuro, e focando na finalização da partida. E aí o Hell falando com o Nag que ele é o prodígio, que vai fazer os 2 gols e que eles vão ganhar a partida com os gols do Nag. E o Nag confirmando para eles, chamando até ele de chefe, e vai se incendiar para poder ganhar o jogo. E aí volta pro lado do Izag, né? O Izag ainda tendo aquela experiência de vitória, em ter criado sua fórmula com chute duplo, com as armas duplas, pistolas duplas, para poder ganhar a partida. E falando, né, que ele chegou à conclusão que ele não consegue reproduzir aquela chama, mas a técnica e a lógica que ele vem conquistando começa a criar essa chama. E aí o Jinpage Ego começa a falar a lista dos convocados para a seleção sub-20 do Japão, que vai para a Copa do Mundo. Então a gente tem o primeiro e o segundo empatados com 240 milhões, que é o Rin e o Izag. Logo depois a gente tem o Shido, né? E aqui a gente consegue também ver o clube ofertante, qual o clube que está fazendo a proposta para o jogador. Então a gente tem o nome do jogador, o valor e o clube que está fazendo essa proposta. Em terceiro, Shido. Quarto, Barou. E aí você está vendo que ele está fazendo a ligação entre a lista e
com a partida do Nag. E então aí recomeça a partida com 2-1 pro Bartia. E aí faz a jogada entre o Hell e o Nag, sempre os dois com a bela combinação entre eles. E aí aparece o Lavinho para poder roubar a bola. Só que o Prince logo vem para poder recuperar e criar um ataque para o Moonshine City. E aí, lançando a bola, todo mundo acha que ele vai fazer a tabela com o Nag, mas o Prince percebe que o Nag não tá dando tudo de si com aquele egoísmo de atacante para poder ir em busca do gol. Então ele procura o egoísta que segue seu ideal, que é nada mais, nada menos que é o Mikaze Hell, né? E ele fala que quer ver o futuro do Hell. Então ele faz sua jogada já característica. E aqui dá pra ver claramente quem ele copiou, que foi o Izag. Ele faz aquele corte por trás do marcador, característico do Izag. O marcador fica procurando ele na esquerda, quando vê ele passa por trás, pelas costas do marcador, vai para o outro lado, a bola do Prince perfeita. E aí também faz o chute direto, que é uma marca registrada do Izag, empatando o jogo em 2-2. E aí o tempo para os capitães acabam, e aí o placar 2-2 fica só para os jogadores resolverem. E aí depois de fazer o gol, o Hell até pede desculpas ao Nag, que fez o gol, e antes, no capítulo anterior, ele fala que quem deveria fazer os 2 gols seria o Nag, e ele faz isso assim, sem pensar, com a ajuda do Prince, que revela ser um outro lado do Hell, que a gente não tinha visto ainda. E aí o Nag já começa a perceber que ele não tá no mesmo nível de egoísmo, de querer fazer o gol, do que os seus companheiros, principalmente o Hell, que é quem ele tá junto há muito tempo. E aí a gente vai o próximo capítulo, que vai ser o decisivo dessa partida, 298. Sozinhos juntos. E aí ele fala que vai se incendiar e que vai vencer sem a ajuda do Hell, né? E aí começa o restart da partida. E o Nag falando que vai fazer o gol e se tornar o melhor do mundo, né? E aqui ele comenta: a primeira vez que sinto medo de perder uma partida. E aí começa a partida. Então começa já com o Hell aqui se preocupando, porque esse Nag, o Nag dá um sentimento meio estranho de preocupação, e que o Hell nunca tinha visto o Nag sentir isso. O Nag agora, você consegue ver que ele tá jogando mais pro time do que pra ele mesmo, diferente de vários outros atacantes, como o Barou, até o Izag, o Rin, o Shido. E aí ele faz tabelas, principalmente com o Ag. Aqui mesmo nessa jogada, ele dá pra ver o espanto do Ag, que nem esperava essa bola. E utilizando também o Shigiri, com a velocidade dele, principalmente pelas pontas. E aí faz um cruzamento, abre a bola na ponta, né? Faz o cruzamento na entrada da área pro Nag. Ele faz o que ele faz de melhor, né? Que é o domínio absurdo que ele tem. Nesse daqui ele deixa a bola bater pelas costas, depois dá um calcanhar por cima do jogador. E aí faz tabelas até chegar próximo do gol. E aí quando ele vai chutar, ele é travado pelo Otoya, que tinha visto a jogada dele antes. E o Bartia monta um sistema defensivo ali justamente para poder parar o Nag. E aí o Nag fica surpreso, falando que ele viu através da jogada dele e ele não sabe o que fazer. E aí ele vê a chance de chutar, só que ele começa a ter medo e hesita no que fazer. E fala ele que o goleiro vai pegar, que ele está com medo. E em vez de ser egoísta e tentar fazer o gol, ele vê a passagem do Hell pela esquerda e faz o passe para o seu companheiro. Contudo, o Bashra aparece para fazer o desarme e fala ainda pro Nag que ele é um egoísta fracassado e que os egoístas eles têm que procurar sempre fazer o gol e nada mais importa. E aí também logo mostra o quinto colocado, o Bashra, 120 milhões. Aqui não mostra o clube, mas todo mundo já sabe que é o Bartia. Shigiri em sexto, Hell em sétimo, Kunigami, né,
que voltou como o wildcard dos playoffs entre os derrotados. Otoya, nono. Aiko, zagueiro. Caraço, excelente volante. O Corvo, né? Como chamam. Gagamaru, goleiro. Airu, atacante também. Glamouroso. Yukimiya, um ponta veloz, versátil. Nico, um zagueiro muito inteligente. Hiyori, Sendou, Kurona, Zantetsu, Fukaku, Height, Kiora. E aí a gente fica faltando mais um para compor a nossa seleção. E aí a gente vê também que após o desarme do Bashira, é até legal nesse momento, né, que vai mostrando as posições dos jogadores, e enquanto a jogada ela prossegue, né? Então a jogada ela vem andando, vem encaminhando, e aí a gente consegue ver o gol do Bashira, e a primeira, interessante também, que é a primeira vitória do Barça nesse campeonato. E aí a gente tem os 22 jogadores, e aí o último, começando com o Nag aqui, todo mundo achando que seria o Nag, mas é o Nanase. Então o Nag está fora da lista final para a seleção do Japão. Para quem configurou entre os top 3, né? Em capítulos passados, quem configurou entre os top 3 jogadores, agora na lista final está fora da seleção japonesa sub-20 que irá para a Copa do Mundo. E aí, no próximo capítulo, a gente vai ver agora como que foi a reação das pessoas na vitória do Barça e também do Nag excluído da seleção do Japão. Então aí nesse caso aqui o Hell, a gente consegue ver que ele está claramente não sabe o que fazer após ver que o Nag está fora. O Nanase não acredita e outros jogadores também não. Aqui tem a lista completa dos jogadores que ficaram fora da lista final. E aí o Jinpei Gel começa a falar um pouquinho sobre daquele jeitão dele, né? Que as pessoas que não foram classificadas, elas têm que cair fora, que não são egoístas suficientes para permanecerem no Blue Lock, e todas estão eliminadas. E aí nessa parte aqui o Izagi até levanta uma questão pro Jinpei, falando que por que o Nag não foi escolhido, sendo que ele é um gênio, tem talento e tudo mais. O Hell também faz um questionamento pro Jinpei Gego, falando que ele é realmente, claramente um gênio, que não dá para calcular. Só que o Jinpei, até nas classificatórias antes, a gente consegue ver que ele realmente não tem talento. No caso, não tem talento. O talento do Nag murchou, segundo ele, e que ele buscou muito, aqui vai falar nas páginas seguintes, que ele buscou sempre a vitória contra o Izagi, e que quando ele chegou nesse sonho dele, que era derrotar o Izagi, ele meio que não descobriu formas a mais de conseguir evoluir. Ele teve essa satisfação, assim como o Jinpei que fala, de vencer o Izagi, e depois ele não conseguiu criar algo parecido com essa satisfação dessa vitória em derrotar o Izagi-uchi. E aí o Hell, depois de descobrir a verdade, né, de entender que não vai conseguir mais ver o Nag, ele começa a chorar por causa que perdeu o seu amigo, e o Jinpei já começa a ficar bem nervoso com essa situação. E aí o Nag fala que começa a falar e vê que o Hell tá chorando, e aí vai falar o que a gente vai ver no capítulo seguinte. Aí no capítulo seguinte aqui ele começa a falar com o Hell, questão que ele não se arrepende do que ele fez, que o que ele fez, no caso, vencer o Izagi e jogar futebol para sempre com o Hell, era o que ele mais queria,
e para isso foi o que ele criou como satisfação, e depois disso ele não conseguiu mais evoluir, e ele pede desculpas ao Hell por não conseguir ficar forte e não evoluir dentro do Blue Lock. E aí o Hell começa a chorar, né, da promessa que eles fizeram. A promessa, assim, nos capítulos iniciais do mangá foi que eles ganhariam a Copa do Mundo. E aqui, no caso, esse sonho não vai acontecer, porque o Nagi tá fora da seleção. E sempre quem sai do Blue Lock não consegue jogar por clube nenhum, de acordo com o Diego, ele mesmo falou. Então esse sonho cai por terra. Mas aqui ele fala que foi feliz enquanto estava no Blue Lock, conseguiu fazer amigos, mostrou lados diferentes em que ele mesmo nem sabia que tinha, e que sentiu falta durante as seletivas, onde não estava perto do Hell, mas que nesse caso ele começou a se sentir que já tivesse se perdido, que ele tinha deixado de ser um prodígio, e que sim, ele poderia ter se tornado um dos melhores do mundo, junto com seu amigo, mas que esse era o fim, né? E aí ele se despede do Hell e pede uma coisa para ele se tornar o melhor do mundo sozinho. E aí o Hell cai em lágrimas, e aqui mostra também a reação dos seus companheiros. E aí, por último, o Izagi, ele deixa um recado pro Nagi, que é para ele não parar de jogar futebol, né? E aí, assim, a gente completa a fase 2 de Blue Lock, que foi a Liga Neo-Egoísta, tá? E aí a próxima fase aqui, assim como eu já tinha adiantado no início do vídeo, que é a Copa do Mundo Sub-20 entre seleções. Então aí fala que um futuro cheio de glória, sonhos começam em um novo capítulo de Blue Lock. Falando rapidinho sobre esse review, eu acredito que o Nagi, por ser um personagem principal, assim, que tinha uma fanbase muito forte, eu acredito que ele ainda vai voltar, tá? Não acho que o autor vai desperdiçar um personagem como esse, ainda mais o Nagi tendo um mangá em spin-off próprio. Então eu não acho que o autor vai desperdiçar um jogador como ele, um personagem como ele. E acho que, não sei se ele vai voltar assim como o Kunigami voltou no Wildcard, né? Mas eu acho que ele vai voltar de alguma forma. Como, eu ainda não sei, mas eu acredito que ele vai voltar de alguma forma. E é isso, pessoal, ficamos por aqui. Mais um review de Blue Lock. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal para quem é novo, clica no sininho, marca um joinha aí, gostou. Escreve, se quiser, algum comentário aí, que a nossa equipe sempre costuma ler, responder o pessoal que digita aí e escreve algum comentário em relação ao vídeo. E esse daí é o primeiro vídeo do canal, né? A gente espera fazer alguns conteúdos focados nesse começo em Blue Lock, e quem sabe mais pra frente focar também em alguns outros animes, mangás, que pode ser legais para quem também tá acompanhando. Se vocês quiserem algumas outras opções também, pode deixar aí nos comentários que a gente vai ler. E um outro anime que a gente também já vem procurando mais informações para poder fazer vídeo sobre de Classroom of the Elite, ou Yokuzo, não sei como vocês conhecem, mas esse é um anime que a gente também tá estudando para poder fazer vídeo sobre, principalmente o último volume que soltou no mês passado. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu, até a próxima.